Fala, guerreiros de Athena, já faz um tempinho, mas estamos voltando com o quadro Katsu Responde, onde eu respondo as perguntas de vocês. Lembrem-se, gente, não adianta comentar aqui no vídeo sobre perguntas que vocês querem fazer. As perguntas são feitas lá na aba comunidade. Então, já falamos demais, não precisamos enrolar, e bora pro vídeo! Olá, Sérgio! As armaduras de ouro são tão resistentes que suportaram a explosão do Muro das Lamentações e saíram ilesas. Como um simples golpe de karatê do Seiya foi capaz de quebrar um chifre da armadura de touro? Me parece incoerente. Essa parte das armaduras suportarem a explosão do Muro das Lamentações é uma área meio cinza, porque, por exemplo, existe uma interpretação que diz que as armaduras não sofreram dano nenhum, pois a energia liberada foi energia solar, e as armaduras são banhadas justamente por essa energia solar acumulada. O corpo dos Cavaleiros de Ouro não resistiu, pois seus corpos não suportavam essa energia, mas as armaduras só estariam sendo banhadas com a sua luz de volta. No caso, por mais que as armaduras de ouro sejam resistentes, elas não são inquebráveis. Claro que é bem difícil quebrar uma armadura de ouro, mas no caso, o Seiya mirou numa parte mais estética da armadura, que no caso é o chifre, que nas partes propriamente ditas de proteção. O chifre da armadura de ouro é um detalhe estético, ela não tem aplicação nenhuma em defesa, e pela forma que ela tem, essa parte em específico deve ser bem mais fácil de partir/quebrar. Os Cavaleiros de Ouro que não eram almas no Muro das Lamentações despertaram o oitavo sentido? Só dá pra chegar no inferno com vida preservando seu corpo e mente se por acaso você despertar o oitavo sentido. Todos os Cavaleiros de Ouro que ainda estavam vivos ali com seus corpos carnais despertaram o oitavo sentido. O anime, como sempre, fez uma confusão, botando como se os cavaleiros restantes tivessem voltado à vida do nada, sendo que no mangá podemos ver claramente que são almas apenas controlando as armaduras. Agora que a série Ômega foi concluída, qual será a próxima? Eu ponderei muito em criar uma quase análise com o anime de Alma de Ouro, mas eu pausei essa série por um tempo, e o motivo é que eu me mudei, e eu ainda vou me mudar de novo. Eu estou trabalhando em um quarto improvisado, e eu ainda nem gravei nada nele. Não sei se a acústica daqui vai ficar boa, então talvez eu só volte com o quadro Quase Análise lá pra metade de agosto. E eu pensei melhor, e eu não vou direto fazer a Quase Análise de Alma de Ouro, porque não faz sentido. Esse spin-off começa conectado com a saga de Asgard do anime, então seria muito melhor eu fazer uma quase análise da saga de Asgard, e daí eu vou voltar pra Alma de Ouro. Podem anotar na agenda de vocês, a próxima quase análise vai ser da saga de Asgard. Por que a armadura de cisne não virou pó quando levou a execução Aurora de Camus na casa de Libra? A explicação pra isso é que não tem explicação. Foi só uma coisa mal feita mesmo. O Kurumada não podia permitir que a armadura de cisne se esmigalhasse ali mesmo, em vez da luta final na casa de Aquário. Eu pensei, refleti, li de novo todas as 12 casas pra tentar te dar uma resposta decente. Mas às vezes a gente tem que admitir que só não tem. A execução Aurora é um golpe supremo que aproveita completamente a habilidade de ar frio. A execução Aurora do Camus não foi contida, ela foi pra eliminar mesmo. A armadura de Yoga ficar intacta depois de receber um golpe que se aproxima do zero absoluto, que superou em muito o ponto de congelamento da armadura de cisne, é completamente absurdo. Oi, Sérgio! Partiu quase análise de The Lost Canvas? Eu pensei seriamente nisso, mas existe um grande problema em tentar se fazer esse tipo de formato de vídeo com The Lost Canvas. O estúdio responsável por The Lost Canvas é a TMS Entretenimento, e ela é muito rígida com direitos autorais, mas assim, absurdamente rígida, bem mais, muito mais do que a Toei Animation. Eu sempre fiquei temeroso em postar qualquer imagem do anime nos meus vídeos, e a quase análise é tipo um quadro que precisa que os trechos do anime corram no vídeo. Eu necessito botar alguns trechos com diálogos. Com o Ômega, de vez em quando dava um BO, mas eu consegui corrigir. Com The Lost Canvas é bem mais complicado. É possível que eu faça um teste e se der bom, eu faço a série, mas eu já adianto que você não fique com muitas esperanças. Na sua opinião, se os Bronze Boys estivessem trajando as armaduras de ouro, eles poderiam fazer a exclamação de Athena ou precisa ser de fato um Gold? O que é a exclamação de Athena? É basicamente a união de Cosmo de 3 Cavaleiros de Ouro focados em apenas um único ponto. O requisito básico dessa técnica é que o usuário precisa saber executar golpes de puro Cosmo, ou seja, externalizar o seu Cosmo, em vez de usar ele apenas como combustível para alguma coisa. O Aioria, apesar de usar o Cosmo nos seus ataques Relâmpago de Plasma e Cápsula de Poder apenas para ampliar sua super velocidade, no caso, seus golpes são ondas de choque de movimentos em super velocidade, ainda assim ele é capaz de
externalizar o seu cosmo. Já vimos isso em seu confronto contra a Saga disfarçado de Grande Mestre. Mesmo que ele não tenha um ataque específico utilizando o cosmo puro, ele pode recorrer a esse meio. Acredito que todo Cavaleiro de Ouro seja capaz de externalizar o cosmo, por isso todos podem executar a exclamação de Athena. E gente, não é necessário estar portando uma armadura de ouro para executar a técnica, já que Saga, Camus e Shura a executaram utilizando Sapuris. Enfim, entenderam até aqui, né? O primeiro pré-requisito de usar a exclamação de Athena é saber externalizar o seu cosmo, e o segundo pré-requisito é estar em 3 pessoas. A pergunta que devemos fazer é: todos os 5 Bronze Boys conseguem externalizar os seus cosmos? Sinceramente, o único que na minha opinião vimos conseguir esse feito foi o Shiryu com o Cólera dos 100 Dragões, que sim, é uma técnica que externaliza o cosmo, ao contrário do Cólera do Dragão original. Seiya, a obra inteira só mostrou ser capaz de emular ataques físicos. Ele consegue acertar inimigos à distância devido à sua super velocidade com o poder de ondas de choque provocados. Mas nunca vimos ele ser capaz de disparar o cosmo propriamente dito. Ou seja, os Bronze Boys podem conseguir disparar a exclamação de Athena se por acaso eles conseguirem externalizar o cosmo como ataque. Se algum guerreiro der seu sangue a alguma armadura negra, ela vai passar a possuir vida? Por exemplo, se o dragão negro der o seu sangue dele, a armadura negra de dragão vive, assim se ligando à constelação de dragão? Nunca foi mencionado que as armaduras negras são armaduras necessariamente sem vida. O que deduzimos é que elas foram protótipos das armaduras sagradas. Não temos a informação do porquê essas armaduras são negras e incompletas. É possível que o que dá cor às armaduras seja justamente suas constelações protetoras. Lembram que as armaduras de ouro foram banhadas pela luz do sol? Justamente pelas constelações do zodíaco fazerem parte da eclíptica? Pois é, a cor dourada que vemos das armaduras de ouro, na realidade, é a luz do sol brilhando nelas. Premissas parecidas podem ocorrer nas armaduras de bronze e de prata. Uma das deduções delas serem negras é que, por mais que o formato delas esteja idêntico às armaduras definitivas, elas efetivamente nunca foram ligadas às constelações correspondentes, permanecendo negras. Outra teoria seria que as armaduras negras tiveram oricalco e gamânio em sua composição, porém, não o pó de estrelas. Mas enfim, não dá pra afirmar que são mortas, assim como não dá pra afirmar que são vivas. Eu acredito que se ela receber sangue ou não, isso não vai mudar nada. Katsu, se no Muro das Lamentações os Dourados tivessem realizado 4 exclamações de Athena, será que teria funcionado? Sou muito seu fã, tudo de bom. Eu pensei muito nisso, e olhando de forma objetiva, eu acho que não seria tão bom quanto o que os Dourados fizeram realmente. Vamos lá, a exclamação de Athena é o cosmo concentrado de 3 Cavaleiros de Ouro que podem como não podem imbuir a luz do sol. Tendo dito isso, se todos os Cavaleiros fizessem a tal das 4 exclamações de Athena, ainda assim não seria tão preciso. Entenda, se precisa que a energia solar seja concentrada em um único ponto, e 4 ataques emitidos por 12 pessoas, acho bem improvável acertarem todo mundo exatamente no mesmo ponto. Imbuir um único objeto, que é a flecha de Sagitário com o cosmo de todo mundo, é bem mais preciso que toda a energia acertada em um mesmo ponto, ou seja, 4 energias diferentes em um mesmo ponto. Acredita que pode existir uma forma canônica de unificar todas as obras, como um universo Marvel e isso acontecer em animação, filme ou reboot? Tecnicamente, o multiverso de Cavaleiros do Zodíaco já foi confirmado, mas se atente ao que eu tô falando, multiverso, e não todas as obras no mesmo universo. É bem importante diferenciar. Lá nos domínios de Cronos, que foi nos apresentado em Next Dimension, existem diversos universos e linhas do tempo. Cronos foi bem específico em dizer para Athena em que linha do tempo ela deveria pular para ser o seu verdadeiro passado, e que se ela pulasse em qualquer outra, seria um passado diferente. Ou seja, podem estar ali contidos The Lost Canvas, Saint Show, Ômega, Rise of Poseidon e etc. Um multiverso pode ser formado. Agora, se um dia todos vão se encontrar de forma canônica, sem ser uma forma satírica, como já aconteceu, eu não vou saber te responder. Acho bem difícil. O Afrodite realmente tem resistência a venenos de diversas plantas? Não só as rosas? Ou é só um erro em Soul of Gold? Isso é um detalhe exclusivo do spin-off Soul of Gold. Não existe uma só citação do Afrodite ser imune a venenos de outras plantas. No spin-off The Lost Canvas, é mostrado que Albafka é imune a diversos tipos de venenos porque, por acaso, seu próprio sangue é venenoso num grau extremamente alto. Então, sua adaptação contra venenos é justificada. Se formos pegar o cânone, é meio
que plausível deduzir que Afrodite tem alguma imunidade contra venenos. Pelo menos os de suas rosas. Afinal, se não fosse assim, ele não poderia segurar uma rosa, muito menos na boca. O que acontece é que o Kurumada nunca se dedicou a dar uma breve explicação sobre as implicações da técnica do Afrodite. Então, pra nós, fica tudo no campo das deduções. É certo que Afrodite tem uma imunidade a venenos. A todos os tipos? Isso em específico, eu não tenho como te afirmar. Então é isso, guerreiros, espero que tenham gostado. Não esqueçam de deixar aquele like gostoso. Não esqueçam de se inscrever no meu novo canal, Katsu X Shorts. E é isso, eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Valeu!